nós vamos aqui fazer uma leve introdução à análise de sobrevida. E aí tem alguns pontos importantes que vão nortear essa nossa conversa. Nós vamos falar primeiro o que é análise de sobrevida, depois onde a análise de sobrevida é utilizada, depois quais os principais termos e definições usados na análise de sobrevida, quais são as características estatísticas dessa análise de sobrevida, e vamos finalizar a nossa conversa com um exemplo da literatura. Então, começando sobre o que é análise de sobrevida, nós podemos dizer que é uma medida do tempo necessário para um evento ocorrer. Ou seja, medir o tempo que algo deve ocorrer. Algo, no contexto médico, significa o quê? Significa, por exemplo, o tempo, vamos olhar para as imagens aqui, o tempo da admissão hospitalar até a alta. O tempo do diagnóstico lá no consultório até o óbito. Então, você sempre tem um evento que pode acontecer durante um processo médico e você pode contar quanto tempo leva para que esse evento ocorra. Quanto tempo leva para um paciente COVID-19 que acabou de ser admitido no hospital, com insuficiência respiratória, etc., vai ser entubado? Quanto tempo leva para esse paciente ter a sua alta decretada? Quanto tempo leva após um diagnóstico de câncer específico? Quanto tempo leva para esse paciente ir a óbito? Então, a análise de sobrevida, ela trata disso, ela trata dessas medidas do tempo que eventos específicos vão levar para ocorrer no contexto médico. Mas quando a gente fala desses eventos, a gente está falando de quê exatamente? Onde é que a análise de sobrevida é utilizada? A gente está falando de qualquer coisa dentro da medicina. Qualquer coisa que você possa imaginar pode ser um evento. Você pode imaginar um tratamento com antihipertensivo, que normalmente precisa de ajustes ao longo do tempo. Quanto tempo leva para, do início do tratamento e do controle da hipertensão, quanto tempo leva para haver necessidade de um novo ajuste? Essa é uma medida de tempo até um determinado evento. Quando a gente fala do paciente que está hospitalizado por uma doença, quanto tempo esse paciente leva, estando hospitalizado, para adquirir uma infecção hospitalar? E por aí vai. Existem várias possibilidades dentro da medicina onde essa análise de sobrevida pode ser utilizada. A análise de sobrevida também é utilizada fora da medicina. Nós estamos falando apenas dentro da medicina. Quais os principais termos e definições usados na análise de sobrevida? Aí nós precisamos ter uma ideia agora do desenho experimental para responder essa pergunta. Vamos imaginar, aqui embaixo, você tem nessa linha vermelha o tempo passando. O tempo vai de 0 até 30. Pode ser 30 dias. Então, isso significa que na análise de sobrevida, o pesquisador define o tempo que ele vai trabalhar. Ele vai começar no tempo 0 e ele define que ele vai esperar 30 dias para que o evento aconteça. Que evento é esse? Aqui nós estamos vendo que no tempo 0 nós temos 5 pacientes sendo admitidos no hospital. Qual é o evento que esse pesquisador aguarda nessa análise de sobrevida que ele está fazendo? O evento que ele está aguardando é a alta hospitalar. Aí o que você percebe? Esse primeiro paciente, do tempo 0, levou um tempo até receber a alta hospitalar. Esse segundo paciente levou todo o tempo, 30 dias. No último dia que o pesquisador tinha definido, ele levou a alta hospitalar.
Então, o pesquisador já está contando aqui um evento, já está contando o segundo evento. Esse terceiro paciente, ele esteve todo esse tempo internado, só que ele não alcançou o evento que está sendo pesquisado, que é a alta. Ele foi a óbito. Esse outro paciente, ele esteve internado um tempo, mas logo depois ele foi transferido para outro hospital. Então, ele também não chegou nesse período em que o pesquisador está pesquisando essa análise de sobrevida, ele não chegou ao desfecho que é o evento que está se estudando. E esse último paciente, ele passou todo o tempo definido pelo pesquisador internado, e quando chegou no último dia, no limite do tempo determinado pelo pesquisador, ele continuava internado. Então, também não chegou ao evento estudado. Então, dos 5 pacientes, 2 chegaram ao evento estudado e 3 não chegaram a esse evento. Aí nós temos os termos e suas definições sendo melhor agora esclarecidos. Né? O evento, vocês já sabem o que é exatamente o que está sendo buscado, o que está sendo estudado, né? O que deve acontecer dentro do período em que o pesquisador definiu. E tudo aquilo que não é o evento é o que nós chamamos de dado censurado. Né? Então, o paciente veio, foi internado, passou todo esse tempo e ele faleceu. Quando ele faleceu, ele saiu do estudo. E quando ele sai do estudo, esse dado se torna um dado censurado. Esse outro paciente passou um tempo internado, foi transferido. Ele saiu do estudo. Quando ele sai do estudo, os dados são censurados relativos a ele. Esse outro paciente, ele passou todo esse tempo dentro do estudo, e quando chegou no último dia, ele continuou hospitalizado. Ele pode receber alta depois, ele pode até ir a óbito depois, ele pode ser transferido depois, mas depois não interessa mais para o pesquisador. O pesquisador interessa até esse limite de 30 dias. Então, esse indivíduo que não chegou ao evento no último dia, também tem o que nós chamamos de dado censurado. Tá? Então, dessa maneira, nós temos o desenho experimental sendo definido. O pesquisador define o início e o fim do período de observação. Observação do quê? Da ocorrência de um determinado evento. E quando os participantes, por alguma razão, saem do estudo, né, ou não alcançam o desfecho, não alcançam o evento que está sendo estudado, nós temos o que nós chamamos de dados censurados. Isso é importante por quê? Porque isso vai nos fazer entender com mais facilidade as características estatísticas dessa análise de sobrevida. Aqui eu fiz um fluxograma que mostra para vocês mais ou menos o que acontece e, ao mesmo tempo, dá uma ideia da complexidade da análise realizada. E, obviamente, aqui o nosso foco não é que você aprenda a realizar essa análise, mas quem estiver interessado, posteriormente eu devo fazer algum vídeo relacionado aos detalhamentos dessa análise. Mas aqueles dados de eventos e de dados censurados, eles são todos organizados em uma tabela, né? Olha, aqui nós temos paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 15 pacientes aqui nesse estudo. Aí nós temos os dias em que eles sobreviveram, né? Faltou dizer que até que um evento aconteça, nós temos o tempo de sobrevivência desse paciente. Então, nós dizemos que o paciente do dia 1
Até o dia da alta, ele sobreviveu todo esse período até alcançar o evento. É estranho, né, esse termo, ele sobreviveu até receber alta, mas é o termo que é normalmente utilizado. Ele sobreviveu até ser transferido. Ele sobreviveu até o último dia, mas continua internado. Ele sobreviveu até o dia tal porque sofreu óbito. Né? Ele sobreviveu até o dia tal porque ele recebeu alta. Mas é assim mesmo que se fala, que se interpreta. E esse tempo de sobrevivência, né, ele é contado para ocorrência desses eventos, né? E aí você tem esses dados sendo organizados, né? E aí você tem outros dados podendo também ser organizados de acordo com os dados de sobrevivência, né? Você pode organizar os dados mostrando quem morreu e quem não morreu, quem foi a óbito, quem não foi a óbito, quem recebeu diferentes tipos de tratamento, a idade desses pacientes. Então, outros dados vão se organizando baseados no tempo de sobrevivência, né, de cada um desses indivíduos, desses pacientes. Né? E esses dados organizados, eles vão servir para que análises comecem a ser feitas, né, e existem diferentes análises dentro da análise de sobrevida, como eu disse para você, e nós vamos falar aqui das três mais comuns. Existe um tipo de análise que está aqui organizado nesses dois quadrinhos, essas duas tabelas, que é a chamada análise de Kaplan-Meier, porque ela gera esses gráficos com são os gráficos com as probabilidades de sobrevivência em função do tempo. Né? Então, o indivíduo que fez o tratamento 1, está aqui no meio os tratamentos 1 e 2. Indivíduos que sobreviveram em tempos diferentes até o evento alta, no caso. Aí você tem o pessoal do tratamento 1 e o pessoal do tratamento 2. Então, esses pacientes do tratamento 1, eles têm uma configuração de probabilidade de sobrevivência ao longo desse tempo de sobrevivência. E os pacientes que passaram pelo tratamento 2 também têm um perfil de probabilidade de sobrevivência em função do tempo de sobrevida, né, de sobrevivência que eles passaram lá internados. E aí você pode comparar essas probabilidades de sobrevivência para ver como é que os diferentes tratamentos se associam à sobrevida desses pacientes. Aí você está vendo aqui que esses pacientes do tratamento 2 parecem que sobrevivem menos do que esses pacientes do tratamento 1. Né? Agora, não esqueçam que, como em qualquer outra comparação, nós só teremos uma comparação mais íntegra, né, mais próxima do real, quando nós temos intervalos de confiança mostrando valores máximos e mínimos que seriam possíveis de acontecer nessas diferentes probabilidades. Então, aqui nós temos um exemplo, nesse gráfico de cima, temos um exemplo de outro estudo, mas para ilustrar, de diferenças reais em tempos de sobrevivência. Você vê que as faixas vermelhas e azuis não se tocam, né, na maior parte do tempo. E aqui embaixo você já tem um outro gráfico de um outro estudo mostrando como duas probabilidades de sobrevivência, elas, na verdade, não se diferenciam, né? Embora as linhas sejam posicionadas em pontos diferentes do gráfico, a vermelha mais acima, a azul mais embaixo, os intervalos de confiança mostram que elas compartilham valores, então não são diferentes entre si. Então, quando se analisa essa probabilidade de sobrevivência, você tem um gráfico desse nos estudos, você pode ter a interpretação de que o tratamento 1, que é esse pontilhado, leva a uma sobrevida maior do que o tratamento número 2, que é essa linha contínua aqui, por conta dessa separação entre eles. Mas essa interpretação não seria completa, não seria correta, ela só pode ser correta se
tiver também associada à observação dos intervalos de confiança. Tá? Então, isso aqui é o que a análise de Kaplan-Meier nos permite fazer. Além disso, esses dados de probabilidade de sobrevivência, eles também podem gerar uma nova análise, que é uma análise de score, e essa análise de score, né, ela organiza os dados de uma outra maneira, e aí a ela é aplicada uma função, e dependendo do valor que essa função gerar, você vai ter um valor de P menor que 5% ou maior ou igual a 5%, considerando, obviamente, que o pesquisador definiu o alfa como 5%. Né? Além disso, nós temos outros tipos de análise que partem dos mesmos dados originais, das mesmas tabelas. Né? Dessas tabelas você tem análises que podem ser diferenciadas em relação aos dois tratamentos, como nós já falamos, mas também nós podemos considerar outras variáveis, como a idade, né, como o sexo, depende do tipo de dado que tiver aqui presente, e a partir disso você ter uma ideia de quais variáveis podem estar contribuindo mais ou menos para a ocorrência do evento. Será que a idade ela influencia no fato do indivíduo receber alta? Será que quanto mais jovem, mais fácil de receber alta, e mais velho, mais difícil de receber alta? Assim como nós fazemos para o tratamento, será que o tratamento 1 propicia a alta e o tratamento 2 não propicia essa alta tão facilmente? Assim como nós também podemos verificar sobre outras variáveis. Será que os homens têm mais propensão a receber essa alta do que as mulheres nesse contexto, nessa dimensão de estudo que está sendo avaliada? Então, tudo isso pode ser analisado, né? Aí são análises que são feitas separadas para essas variáveis, e aí você pode organizar esses dados de maneira a representar essas influências dessas variáveis em gráficos que são gráficos de risco acumulado. Né? Ou seja, quando se fala de risco acumulado, é também uma maneira diferente de usar a palavra risco, mas é o termo que é utilizado normalmente na avaliação estatística e na avaliação dos artigos. Então, você diria se ser mais novo aumenta o risco de alta, né? Se ser mais velho diminui o risco de alta, diminui a probabilidade de ocorrência do evento. No final das contas, é isso que esses gráficos estão dizendo. E da mesma maneira, como qualquer gráfico, eles devem conter intervalos de confiança para mostrar se existe realmente diferença entre esses riscos cumulativos ou se não existe diferença entre esses riscos cumulativos. Alguém pode imaginar, ser mais novo deve aumentar o risco do evento alta. E ser mais velho não deve aumentar o risco do evento alta, né? Receber alta hospitalar. E aí, quando o pesquisador faz a pesquisa, ele verifica que, na verdade, embora as curvas de risco acumulado sejam diferentes entre os mais novos e os mais velhos, os intervalos de confiança mostram que não existe diferença de risco de receber alta hospitalar que seja dependente da idade. Né? Isso aqui é um exemplo que eu estou citando. Como também poderia ser o contrário. Né? Aqui você vê os intervalos de confiança não se tocam, então nós poderíamos dizer, por exemplo, que quem é mais jovem tem um risco maior de receber alta hospitalar do que quem é mais velho. Né? Isso é só um exemplo. Então, assim como lá na análise de Kaplan-Meier, nós vimos
gráficos que falam sobre a probabilidade de sobrevida, de uma maneira meio que inversa, nós vemos, analisando os mesmos dados, como as diferentes variáveis podem contribuir mais ou menos para a ocorrência do evento. Isso é importante em diversos aspectos, né? Imagina você está testando 2 tratamentos, né? Qual dos 2 tratamentos, assim como aqui em cima você verifica qual dos 2 tratamentos leva ao maior tempo de sobrevida, uma maior sobrevida desses pacientes, o que significa maior sobrevida, significa que o desfecho, o evento, demora mais para acontecer, embora aconteça. Aqui embaixo nós temos um outro gráfico que está mostrando algo diferente e talvez até mais relevante do ponto de vista médico, né? Por exemplo, qual tratamento leva ao maior risco da ocorrência do evento alta hospitalar. Então, você quer muito saber qual dos medicamentos faz com que o paciente COVID-19 receba alta hospitalar mais rapidamente. Com certeza, todo mundo quer saber isso. Então, esse tipo de análise ajuda nesse contexto, né, porque ela, confrontando as curvas relativas a 2 tratamentos ou a diferentes variáveis, né, será que a idade ela contribui para o indivíduo receber alta mais cedo lá no hospital? Será que a idade contribui para o indivíduo receber alta só mais tarde lá no hospital? Todos esses dados, essas informações são relevantes e eles são interpretados através desse outro tipo de gráfico. Então, na análise de Kaplan-Meier, a gente está analisando quem é que tem um tempo maior de sobrevida, dependendo das variáveis que estão sendo avaliadas. No caso, 2 tratamentos ou 2 faixas etárias, qual dos 2 leva a uma maior sobrevida? Consequentemente, uma maior sobrevida significa demorar um pouco mais para chegar ao evento, embora o evento seja observado em ambos os casos. E aqui, já nessa outro tipo de análise, que é uma análise meio que inversa dessa de Kaplan-Meier, você tem as curvas de risco acumulado do evento acontecer. Ou seja, qual é a variável que mais facilmente leva os indivíduos ao risco de sofrerem o evento. No caso, sofrer o evento é ótimo, porque sofrer o evento é receber alta hospitalar, mas poderia ser morte, poderia ser óbito, poderia ser outra coisa. Agora, uma análise que é muito importante é a chamada regressão de Cox. Essa análise de regressão de Cox, ela não é demonstrável através de gráficos. Diferente dessas outras duas aqui, a análise de Kaplan-Meier, essa análise de risco acumulado, de risco cumulativo, embora elas sejam gráficas, a análise de regressão de Cox ela não tem uma representação gráfica. Mas, por outro lado, ela é muito poderosa, então busca-se nos artigos de análise de sobrevida que eles tenham feito algo como a regressão de Cox ou algo similar à regressão de Cox, porque ela quantifica com muito mais acurácia se uma determinada variável contribui ou não contribui para a ocorrência do evento. Então, contribui positivamente para a ocorrência do evento. Então, vamos ter um exemplo aqui. Temos de novo os dados originais, né, organizados lá, daquele desenho experimental, quem sobreviveu até o final, quem chegou até o desfecho, etc. As idades, os tratamentos, etc. E aí são aplicados modelos, esses modelos aplicados a esses dados, esses modelos são modelos multivariados, são modelos que podem avaliar todas essas variáveis em conjunto único,
pode avaliar essas variáveis de maneira isolada, então são modelos muito importantes. E no final, que é para nós importante, esses resultados da aplicação desse modelo sobre esses dados geram resultados que são quantificados com muita acurácia e são também de fácil interpretação, baseado no que você, inclusive, já estudou. Né? Então, vamos ter um exemplo aqui. Ó. Temos aqui tratamento. Quando ele considera tratamento, né, para esse estudo específico aqui, dessa tabelinha, o desfecho, o evento é morte. Tá? Então, aqui, quando a análise de regressão de Cox leva em consideração a variável tratamento, aqui nós temos tratamento 1 e tratamento 2, ele vai avaliar como é que os diferentes tratamentos contribuíram para a ocorrência do evento morte, que é o evento que está em estudo, o evento óbito. Né? Então, é por isso que está tratamento aqui do lado. Aí tem alguns dados que são dados estatísticos relativos à análise, que tem mais utilidade para quem é da estatística mesmo, coeficiente B, o erro padrão, mas aqui em vermelho eu cerquei aquilo que é importante para você. São os 3 dados que devem estar presentes. Primeiro, o valor de P, né? E pelo valor de P você sabe quanto de incerteza tem naquilo que vai ser visto depois. Normalmente o limite é 5%. Você vê que aqui você tem um limite de 5% sendo estourado. Né? 0,052 é 5,2%. Se o limite é 5%, então nós podemos dizer que o que vier depois, o que for afirmado depois, possui mais de 5% de incerteza nessa afirmação. E em seguida, o que nós temos? Nós temos um índice. Esse índice, ele é um índice que indica justamente o risco do evento acontecer. Ele pode ter diferentes configurações na literatura. A grande maioria dos trabalhos não trazem dessa forma matemática, eles trazem escrito. Risco, hazard, eles trazem escrito exatamente o que significam esses símbolos matemáticos aqui, que no caso é risco. E aí você tem 0,152. 0,152 está abaixo de 1. Né? Vamos lembrar do risco relativo, do odds ratio, da razão de prevalência. Esse valor está abaixo de 1. Se está abaixo de 1, significa que um tratamento é protetor, né, em relação ao outro. Se está abaixo de 1, é protetor. Se está acima de 1, vai aumentar o risco de morte, de óbito, né, o risco de acontecer o evento. Mas se está abaixo de 1, é protetor. Só que aí nós temos o glorioso intervalo de confiança logo em seguida. O intervalo de confiança de 95% desta estatística, que é a estatística que fala do risco, do hazard, do risco, né? Tanto faz. E aí você vê que ela vai de 0,022 até 1,02. 1,02 passou de 1. Se passou de 1, esse intervalo de confiança, ele inclui o valor 1. Se ele inclui o valor 1, embora a estatística que fale do risco de um tratamento ser mais protetor do que o outro, o intervalo de confiança mostra que nós não temos como afirmar que um tratamento é mais protetor que o outro. Consequentemente, nós não temos como afirmar, baseado nesses dados, nós não temos como afirmar que um tratamento pode levar mais à ocorrência do evento do que o outro tratamento. Né? No caso, o evento lá é óbito. Então, nesse caso, em relação a tratamentos, nós não temos diferenças nos resultados que apontem que um tratamento seja melhor ou pior que o outro. Tá? É o que esses dados estão mostrando. Só que quando eu afirmo isso, eu estou afirmando isso
com mais de 5% de incerteza. Ou seja, significa que esses dados aqui precisam ser melhor trabalhados para se verificar se realmente isso aqui se confirma. Se eu tenho mais de 5% de incerteza, se o limite de incerteza definido pelo pesquisador foi ultrapassado, então, embora eu tenha uma conclusão baseada nesses números, é preciso que novos estudos sejam realizados com um N maior de indivíduos, né, um tempo diferente, aí vai depender de como o outro pesquisador vai desenhar esse estudo. Mas aqui, esses dados estão mostrando que, embora os resultados indiquem que não há diferença entre os tratamentos, como o nível de incerteza nessa afirmação é maior do que o limite definido pelo pesquisador, isso aqui, nesse trabalho, deve ser assumido dessa maneira, mas novos estudos poderão ser feitos em relação a essa comparação de tratamentos nessa condição em que o evento esperado é o óbito. Aí nós vamos avaliar outra, usando esse modelo, a regressão de Cox, nós vamos avaliar outra variável, que é a idade. Né? Aí nós temos sujeitos mais velhos e sujeitos mais novos. Temos aqui os coeficientes estatísticos, que não nos interessa muito, mas temos aqui os três valores que nos importam mais. Notem que o valor de P é menor do que 5%, ou seja, está abaixo do limite de incerteza definido pelo pesquisador. Então, consequentemente, tudo aquilo que for afirmado posteriormente será afirmado com menos de 5% de incerteza, o que é muito bom. E aí você vê que a estatística que fala de risco, ela está acima de 1,247, o que significa que a idade influencia na ocorrência do evento. Nesse caso, o evento aqui, desses dados, é morte. Tá? Então, a idade, ela influencia na ocorrência do evento morte. Né? Então, quanto mais velho o indivíduo é, mais facilmente ele vai a óbito nas condições desse estudo aqui de exemplo. E nós vamos para o intervalo de confiança que vai de 1,054 até 1,474, ou seja, um intervalo que está todo também acima de 1. Então, ele confirma aquilo que foi dito pela estatística de risco, confirma que a idade é um fator que contribui para a ocorrência do evento, nesse caso, contribui para o óbito. Né? E quando os autores afirmam isso, eles afirmam com menos de 5% de incerteza, o que mostra que é uma afirmação que tem uma sustentação analítica, uma sustentação estatística. Então, dessa maneira, a regressão de Cox, embora ela não demonstre graficamente esses resultados, como foi feito com a análise de risco acumulado, e como foi visto com a análise de Kaplan-Meier, que mostra a probabilidade de sobrevida, essa regressão ela é muito importante porque ela pode fazer com que você avalie todas as variáveis envolvidas que podem ter algum tipo de relação direta com a ocorrência do evento. Aí você bota tratamento, comorbidades, a própria idade, o sexo, histórico, tudo aquilo que tiver de informação sobre os pacientes pode ser utilizado para uma análise dentro dessa regressão multivariada, para saber como é que cada um desses elementos contribui mais ou menos para a ocorrência do evento na análise de sobrevida. Como exemplo, para ir finalizando agora a nossa conversa, como exemplo, eu peguei aleatoriamente um artigo da internet, um artigo em português para facilitar o nosso entendimento. Depois alguém pode ir lá na internet buscar o artigo, que é a sobrevivência de pacientes com AIDS em uma cidade do Sudeste brasileiro. E o título já está dizendo que é uma análise de sobrevida, né? Sobrevivência de pacientes com AIDS em uma cidade do Sudeste brasileiro. Né?
quanto tempo sobrevive um paciente no Sudeste brasileiro que tem infectado pelo HIV. E o limite que os pesquisadores colocaram nessa análise de sobrevida foi do início do estudo até 3.000 dias depois. E depois alguém faz a conta, vê quantos anos dá isso daí. E aí eles estudaram diferentes variáveis, como é que elas contribuíram para essa probabilidade de sobrevida. Aqui você tem 2 exemplos. Com toxoplasmose, essa curvinha aqui de baixo, e sem toxoplasmose, essa curvinha aqui de cima. Aqui embaixo, com candidíase, essa curvinha aqui de baixo, e sem candidíase, essa curvinha aqui de cima. Eu dei uma olhada rápida lá no texto, e eles dizem que essas curvas são diferentes, querendo dizer que quem não tem toxoplasmose sobrevive mais do que quem tem toxoplasmose. Sobrevive mais significa demora mais a chegar ao evento óbito, né? E quem não tem candidíase sobrevive mais do que quem tem candidíase, no sentido de sobreviver à ocorrência do evento morte. Só que eu peço para que vocês olhem essas 2 linhas e lembrem que a elas falta, essas curvas nos gráficos, falta uma coisa importante, que são os intervalos de confiança. Sem os intervalos de confiança, a gente não tem como afirmar categoricamente que essas probabilidades de sobrevida são diferentes. E para quem tem o olho já um pouco mais treinado, dificilmente 2 linhas tão próximas terão intervalo de confiança diferente. Dificilmente 2 linhas tão próximas terão intervalo de confiança diferentes, não compartilhando valores. Tá? Então, eu já estou adiantando que os autores desse trabalho dizem que existem diferenças na sobrevida de pacientes sem toxoplasmose e com toxoplasmose, sem candidíase e com candidíase. Os autores afirmam isso, baseados no que vocês estão vendo. Mas, embora eles afirmem isso, eu, leitor, não acredito nisso, porque sem os intervalos de confiança dessas curvas, eu não consigo ver realmente o tamanho dessas diferenças. Agora, os autores também fazem uma regressão de Cox. Né? E aí eu mostrei para vocês, quando eu falei da regressão, que a maioria dos trabalhos não traz escrito na sua tabela a forma matemática da estatística de risco. Né? Eles já trazem escrito, ó, razão de risco. Então, está aqui a razão de risco. Aqui eu tenho o intervalo de confiança dela, e aqui eu tenho os valores de P. Ou seja, eu tenho os 3 valores que eu preciso para analisar cada um desses fatores aqui, toxoplasmose, candidíase, idade em 2 diferentes faixas que eles separaram, período de diagnóstico em 2 períodos, um período mais antigo e um período mais recente. Então, tenho como avaliar isoladamente como cada uma dessas variáveis pode ter influenciado sobre a ocorrência do evento em estudo por eles, que no caso é a morte. E aí eu venho aqui, ó, toxoplasmose, 1,145 está acima de 1, então por aqui nós já inferimos que a toxoplasmose, ela parece que aumenta, né, o risco da ocorrência do evento, aumenta o risco da ocorrência do óbito. Só que quando nós olhamos o intervalo de confiança, nós vimos que ele vai de abaixo de 1 até acima de 1. Consequentemente, o 1 está incluído. Se o 1 está incluído, eu não posso afirmar que a toxoplasmose ela contribui mais ou menos para a ocorrência do evento óbito. E para reforçar ainda mais o problema em relação à toxoplasmose, embora eu possa, através desses 2 dados, afirmar que a toxoplasmose não tem influência sobre o evento, sobre a ocorrência do evento óbito,
eu vejo que o valor de P ele está acima de 5%, que é normalmente o limite. Não vi se esses autores usaram 5%, mas acredito que sim. É o limite de incerteza aceitável. Aqui eu tenho mais de 5% de incerteza, tenho 5,7% de incerteza. Então, significa então que esses dados, além de não confirmarem que a toxoplasmose influencia para mais ou para menos na ocorrência do evento óbito, eu tenho mais incerteza do que eu deveria quando eu afirmo isso. Então, novos estudos seriam necessários para esclarecer melhor esse, a influência dessa variável sobre a ocorrência do evento óbito em pacientes com HIV dentro de um período de tempo como que foi definido pelos autores. Candidíase, razão de risco 1,396, acima de 1, então a candidíase aparentemente contribui para a ocorrência do evento morte. Intervalo de confiança 1,2, 1,6, todo acima de 1, confirma que a candidíase, ser positivo, né, para a candidíase, contribui para a ocorrência do evento, no caso óbito, e o valor de P é menor que 5%. Consequentemente, nessa afirmação existe menos de 5% de incerteza. Então, eu posso afirmar que a candidíase, quando presente em paciente com HIV, ela é um fator que contribui para a ocorrência do evento morte. E da mesma maneira são interpretados as outras variáveis, né? Faixa etária mais jovem, faixa etária mais velha, de 15 a 34 anos, de 35 a mais, você tem valores de razão de risco acima de 1, né? E você vê os dois intervalos de confiança também acima de 1, e os dois valores de P abaixo de 5%. Então, eu tenho menos de 5% de incerteza quando eu afirmo que a idade influencia na ocorrência do evento, no caso, óbito, mas percebam que os valores das duas faixas etárias, eles são valores que não são diferentes entre si, porque os intervalos de confiança, eles compartilham valores, né? De 1,04 a 2,02 e de 1,19 a 2,39, existem valores comuns nesses dois intervalos. Então, eu não posso dizer que quem é mais jovem tem menos risco de ocorrência do evento do que quem é mais velho. Não, os intervalos de confiança mostram que esses dois valores, na verdade, esses dois riscos, na verdade, são riscos similares. Então, o que eu posso dizer é que a idade é um fator que contribui para a ocorrência do evento morte. Eu não posso dizer que as faixas etárias diferentes contribuem de modo diferente para a ocorrência de morte. Uma coisa é você dizer que o envelhecimento contribui para a ocorrência do evento morte nesses pacientes. Outra coisa é você dizer que estar em uma faixa etária contribui para a ocorrência do evento morte nesses pacientes. E o período de diagnóstico, o período mais anterior, de 86 a 90, e o período mais posterior, de 91 a 95. As duas razões de risco acima de 1, os dois intervalos acima de 1, então, o período de diagnóstico, né, também contribui para o aumento para a ocorrência do evento morte. O valor de P, os dois menor de 5%, tenho menos de 5% de incerteza quando afirmo isso. E percebam que os dois intervalos de confiança também comungam valores, né? De 1,3 a 2,1 e de 1,9 a 2,8, existem valores que são compartilhados aqui. Então, eu não posso dizer que quem foi diagnosticado antes ou até 1990 tem um risco maior da ocorrência do evento morte do que quem foi diagnosticado depois, entre 91 e 95. Embora tenham havido melhorias de tratamento nesses dois períodos, né, e de abordagem desses pacientes, independente do período diagnóstico, o risco de morte continuou semelhante nesses dois períodos de diagnóstico. Né? Então, o que a gente pode dizer
é que o período diagnóstico ele contribui para a ocorrência do evento morte, mas isto não significa que ter se diagnosticado dentro de uma faixa de anos, dentro de um período específico, leva ao maior risco de ocorrência do evento morte. Né? Uma coisa é você ser diagnosticado ser diagnosticado mais tardiamente. E isso contribuir para a ocorrência do evento morte. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser diagnosticado dentro de um período de anos e isso contribuir para um maior risco da ocorrência do evento, no caso, o evento óbito. Tá? Então, dessa maneira, eu espero ter esclarecido um pouco para vocês sobre como se desenha uma análise de sobrevida, o que significa um evento, o que significa o risco de ocorrência de um evento, o que significam os dados censurados, como isso pode ser organizado, né? Em termos estatísticos, a gente fez ali uns fluxogramas para facilitar o entendimento, mas ao mesmo tempo mostrar a complexidade dessa análise. Lembrando que ali não está contida todas as possibilidades analíticas que a análise de sobrevida pode trazer. Esses são alguns mais importantes, né? A análise de Kaplan-Meier, né, com probabilidade de sobrevida, análise de risco cumulativo, as duas análises gráficas dependentes de intervalos de confiança, dependentes também de valores de P, mas aí nós temos a regressão, e dentre as regressões, a regressão de Cox, uma das mais utilizadas, que nos dá as informações necessárias para que nós consigamos extrair da análise de sobrevida as evidências que precisamos para a utilização na prática, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia.